ao nosso 7º episódio do podcast da autoria. No episódio de hoje, vamos fazer uma entrevista com uma pessoa que tem um conhecimento amplo na área de linguagens, a professora e doutora Michele Serafim. Boa tarde, como você está hoje? Boa tarde para vocês. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui, ansiosa, nervosa, pronta para as perguntas. Tá bom então, boa tarde, prof. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Um clima tão agradável hoje, numa tarde de terça-feira, né? Enfim, a senhora pode contar um pouquinho para nós, um pouco da sua trajetória? Bem, pessoal, profissional... Tudo, eu quero saber de tudo, detalhes por detalhes. Não deixa escapar nenhuma bala, tá? Tudo. A trajetória pessoal, ela se mistura com a profissional. Na verdade, a minha trajetória, ela vem ao encontro do que eu queria profissionalmente, né? Eu estudei Direito, saí do ensino médio e fui fazer Direito. Fiz Direito 2 anos e aí eu casei. Quando eu casei, meu esposo veio morar aqui. E eu não tinha opção de estudo, não tinha como eu ficar sozinha na cidade que nós morávamos. Então eu comecei a fazer letras. Fiz letras, fui da primeira turma da UENS aqui, sou da turma de letras de Jardim, em 1998 eu entrei, saí em 2002. Quando eu saí da universidade, eu já estava concursada no município e já começando a trabalhar. Eu já trabalhava, já substituía, né? E o direito ficou lá, guardado, né? Meu sonho ficou em stand-by. E fiz especializações, entrei no mestrado a princípio em Três Lagoas, mas não consegui por causa da questão pessoal, né? Família, as crianças eram pequenas. Eu tenho 3 filhas, sempre estudaram em escola pública, né? Então elas estudavam na escola em que eu trabalhava, que era fácil, eu ia para a escola e já levava as meninas para a escola. E depois veio o sonho do mestrado novamente. Comecei a fazer mestrado na UENS, então saí o mestrado na universidade em que eu tinha feito a minha graduação. Eu sempre falo que a universidade, a UENS, é a minha segunda casa. E entrei no mestrado, cursei o mestrado com bastante dificuldade, porque eu trabalhava, né, os 2 concursos, então assim, eu assumi a coordenação da escola na época, né, mas o mestrado ainda era daquele formato que você ia lá, fazia disciplinas, voltava depois, defendi, e veio o sonho do doutorado. Então assim, sempre trabalhando, estudando, e após o sonho do doutorado, retorno para a universidade para cursar Direito, concluir o que eu havia deixado lá atrás. Eu entrei como portadora de diploma durante a pandemia. Os cursos, houve uma procura muito pequena de cursos na época da pandemia, as instituições estavam com poucos estudantes e abriram muitas vagas, e a UENS foi uma delas. Abriu vaga para portador de diploma, foram 24 vagas para o Direito. E eu entrei, consegui cursar alguma coisa online, né? E depois tranquei. Tranquei porque aí abriu presencial. E o presencial, quando eu retomei fazendo as disciplinas aos sábados, só as que eu podia por causa do trabalho. Não sei se por obra do destino, ou se obra de Deus mesmo, a UENS veio para Jardim, né? E eu consegui transferir o curso de Dourados para cá, hoje eu faço Direito aqui. Né? Então, assim, nesse meio caminho aí as meninas cresceram, né? Também estão na faculdade, a mais velha já formou, e aí sempre tentando administrar família, trabalho e estudo. Eu falo que esse é o meu grande triângulo, né? Família, trabalho e estudo. E nunca deixando de estudar, sempre trabalhando, mas também preocupada e cuidando da família. Muito interessante a trajetória da senhora. Olha, descoberta, né? O sonho era fazer Direito. A senhora queria cursar qual área do Direito? Fazer. Na verdade, o sonho não era meu, era do meu pai. O meu sonho era arquitetura.
Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibular para arquitetura e cheguei a fazer a matrícula em arquitetura. Mas o sonho dele era ter uma filha doutora. E eu, infelizmente, porque casei, mudei para cá, não consegui realizar esse sonho. É uma situação engraçada, você pediu para eu contar todos os babados. Todos os babados. Quando eu formei em letras, eu liguei para o meu pai. Falei, pai, a festa de formatura vai ser enorme, vai ser muito grande. Eu quero que você venha. Eu fazia parte da comissão de formatura. Minha filha, se fosse direito, eu iria a nato. Mas a letras eu não vou. Não sei se consciente ou inconsciente, aquilo me marcou. E eu fui ser doutora que ele queria. Busquei o doutorado. Hoje eu ligo para ele e falo, vamos lá, tô esperando, vai vir a nada daqui 3 anos. É engraçado, mas é só uma parte engraçada do episódio da vida, né? Meu pai mora longe, infelizmente é muito difícil, é tudo muito caro, né? Essa questão de transporte. Mas é uma brincadeira que ele fez e que eu costumo relembrar. Um abraço para o pai da nossa professora, Michele. Pode ir para a próxima pergunta. Aproveitando que a senhora tocou no assunto dos estudos, se a senhora já fez o Enem, a senhora pode contar para a gente como funciona o sistema da prova do Enem? Bem, essa história é bem engraçada. Eu trabalhei muito tempo com língua portuguesa na escola, né, no ensino médio e no ensino fundamental. E também dava aula no cursinho preparatório para o vestibular. E eu trabalhei durante acho que 3 ou 4 anos, ou até mais, não me recordo agora bem o tempo. Mas o engraçado é que eu falava muito sobre a prova do Enem. Eu queria falar sobre o Enem, eu ensinava sobre como fazer a prova. Vocês precisam dominar figuras de linguagem, vocês precisam ter bastante leitura, vocês precisam ter uma escrita boa. Mas eu mesma nunca tinha feito o Enem, porque eu sou do tempo só do vestibular. Então o que eu fiz? Eu fiz a matrícula para fazer o Enem, para eu também sentir o que os estudantes sentiam, né? Isso foi em 2014. Eu queria muito retomar o direito, eu queria fazer a pedagogia e também isso abriria portas, porque naquele ano era uma possibilidade. Existe uma possibilidade que também é o professor fazer a segunda licenciatura por meio do Enem. Né? Você faz o Enem e o professor consegue entrar numa segunda licenciatura. Né? A gente tem diversas instituições que ofertam. E a ideia era essa também, né? Abrir a pedagogia ou reabrir o direito. E se eu fizesse, eu ficaria naquele banco de dados e teria oportunidade de FIES, de SISU, entre outras oportunidades. E eu fui fazer o Enem. Eu falo para você que fazer o Enem não é só para vocês, né? E para todos que nos escutarão. Não é só conhecimento cognitivo. Não basta só você saber o conteúdo. Você tem que ter um preparo emocional. Você precisa ter um preparo físico para fazer o Enem. Porque você fica ali 4 horas sentados, né? Então você precisa ter concentração. E como é que você trabalha isso? Com muito treinamento, né? Você precisa de horas de estudo, você precisa ficar sentado 2 horas de estudo, 3 horas de estudo, 4 horas de estudo, para que seu organismo, seu cérebro, sua mente comecem a entender como é que isso vai acontecer. Porque para mim, que era uma experiência, eu costumava estudar, ficar bastante tempo sentado estudando, mas não durante 4 horas. Eu confesso para vocês que foi muito difícil, muito difícil. Na prova de linguagens, que é a parte de linguagens humanas, eu fui muito bem, porque eu tinha conhecimento, muito conhecimento, né? Muito não, mas o suficiente para ler e interpretar. Já na prova de exatas e ciências, eu percebi que a falta do domínio do conteúdo me levou a ter menos concentração e menos preparo físico, né? Porque você precisa estar harmonizado para realizar essa prova. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu. Consegui. Como a senhora citou
ele abre uma segunda vaga para a professora fazer a licenciatura, né? E qual a importância do Enem para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior, numa graduação, de um diploma, ser graduado? Qual a importância do Enem? Olha, o Enem hoje, ele é uma grande oportunidade. O estudante não pode deixar de fazer. Porque o Enem, ele vai proporcionar a entrada na instituição pública por meio do SISU. Depois ele vai entrar, também existe a possibilidade de conseguir o FIES, né? Mas precisa ter feito o Enem, precisa ter a nota do Enem para poder solicitar a FIES. No caso da licenciatura dos professores, nós também temos direito ao FIES, né? E a gente coloca lá, nós colocamos lá na hora de preencher os dados, que nós somos professores, queremos a segunda licenciatura. Eu cheguei a cursar 2 meses no Girassol, só que na Unigran, na época, pedagogia, só que o processo é tão lento, os dados demoram tanto para chegar. Eu estava com 60 dias frequentando, meu nome ainda não tinha entrado na lista de presença. E você vai se sentindo bem, eu não tenho presença, eu não estou na lista, é como se você não existisse. E aquilo me causou uma angústia, e eu terminei não concluindo, nem não prosseguindo com aquela. Mandei a minha nota na UEMS de Maracaju, eu fiquei em primeiro lugar em pedagogia em Maracaju, mas também não fiz a matrícula devido à distância. Então, por que eu citei esses exemplos? Porque hoje o Enem, ele abre a porta para o estudante ingressar no ensino superior. Tudo bem que tem algumas instituições que não aceitam mais o Enem, tem vestibulares próprios, né? Mas, se o estudante do ensino médio não fizer o Enem, ele com certeza terá poucas opções para as instituições públicas. A UFMS de Campo Grande, ela tem algumas outras formas de ingresso, né? Que é aquela prova que o estudante faz a cada ano, né? E depois tem um vestibular próprio também. Então, se ele não fizer o Enem, ele tem que estar com outras dessas oportunidades, ter realizado essas 2 outras situações. Mas é a forma com que o estudante entra na graduação. É muito importante. O estudante do terceiro ano do ensino médio e o estudante da escola pública, como nossa escola, ele não paga a inscrição no Enem. Então, não tem motivo para dizer, eu não vou fazer. Né? Já que a inscrição ele não paga, então ele precisa o quê? Se preparar, estudar, para que consiga alcançar o objetivo que é a graduação. Então, o que eu posso orientar? Que o aluno, na dúvida, se ele quer ou não, se ele vai precisar ou não dessa nota do Enem, né, para entrar na graduação, porque às vezes o estudante quer fazer participar de outros concursos, né, que tem aeronáutica, tem prova da ESA. E aí, o que acontece? Se ele não utilizar, se ele não passar, ele pode utilizar a nota do Enem, né? Então, na dúvida, todos devem fazer a inscrição do Enem. Lembrando, gente, que a isenção, ela mudou. Primeiro, antes você só fazia o aluno do terceiro ano não pagava, né? Mas agora você tem que fazer isenção. Depois que você ser aprovado, vai abrir inscrição. Aí você se inscreve para o Enem. Agora, aqueles alunos que não forem aprovados, é cobrado uma taxa, uns R$ 35,50 no mínimo a taxa para fazer o Enem. Gente, menos de R$100. É o teu futuro que está em dia, né? Tipo, com o açaí que você vai gastar todo final de semana, você pega e paga o Enem. Por causa do futuro que está em dia. É bem isso. Lembrando que os estudantes da escola pública do terceiro ano do ensino médio automaticamente são isentos, mas eles precisam solicitar isso e assinalar lá no campo que são estudantes do terceiro ano. Os estudantes do primeiro e segundo ano são treineiros, eles não são isentos, a não ser que eles declarem que não tem a condição. E aí precisa participar dessa etapa de solicitação da isenção para poder ir para a segunda etapa, que é a inscrição sem realização do pagamento. Sim. Próxima pergunta. Aproveitando que a senhora está falando
Bem, o Enem ele vem nesse formato que vai ser apresentado agora em 2024 há algum tempo, né? Existe uma previsão de mudança para 2025. Deveria já ser realizada a partir de 2024, porém, depende das alterações do novo ensino médio e elas não serão ainda cobradas em 2024. Algumas mudanças são provas dissertativas da área de conhecimento de escolha do candidato, né? Coisa que não existe no Enem até então, que são as questões dissertativas, ou seja, o aluno vai ter que escrever as respostas, não mais só assinalar respostas. Essa seria uma das mudanças. E a escolha de área de atuação do candidato valeria mais pontos, né? Então, se eu sou uma estudante que almejo entrar num curso da área de humanas, a minha prova de humanas, a parte dissertativa, ela vai, vou optar por essa área, então a minha prova de humanas vai ser dissertativa, né? E assim por diante. Se eu quero a área de ciências, a minha prova de ciências vai ser dissertativa e ela vai ter uma pontuação diferenciada. Porém, não vai acontecer ainda para 2024. Isso veremos se será implantado. Depende das alterações do novo ensino médio. Está vinculado aí a isso, né? Isso vai ficar vinculado a essas questões da conclusão, da formalidade, da formalização do novo ensino médio. As discussões continuam, a gente acompanha alguma coisa na TV, alguma coisa na mídia, né? Nosso secretário de Educação comentando sobre o assunto, porque é um assunto que ele domina bastante, mas para 2025. Como a senhora acabou de falar sobre um novo ensino médio, queria fazer uma pergunta, nada a ver com isso daqui. O que a senhora acha do novo ensino médio? Bem, eu estou fora do ensino médio, né? O ano passado eu estava em sala de aula com o ensino fundamental. O novo ensino médio, essa atuação por área, porque assim, eu trabalho na coordenação hoje aqui da escola, como vocês sabem, e eu vejo o trabalho acontecer dentro da sala com a coordenadora Fran. O que é interessante no ensino médio hoje, o que eu vejo, que eu presencio aqui dentro da escola? Essa dedicação que o estudante vai poder ter com relação à sua área de atuação. Então, se o estudante tem afinidade na área de humanas, ele vai poder se dedicar mais para essa área de humanas, né? Não faz sentido o estudante ter que estudar muito todas as questões se ele vai se dedicar para uma determinada área, né? Então, assim, sentido sim, porque o conhecimento, quanto mais amplo, mais vasto, melhor a nota do aluno. Mas ele vai poder sim ter uma valorização do que ele domina, do que ele deseja. Eu acredito que o principal objetivo no novo ensino médio seja esse, né? Preciso me atualizar. Eu acredito que é uma área que eu preciso estudar mais, né? Não ficando só dentro de caixas. A gente precisa sim abrir portas e janelas do conhecimento. Como eu trabalhei na construção do referencial, né? Acompanhei essa construção, vivi isso atuando no sexto ao nono, atuo do primeiro ao quinto também como professora de arte, mas o ensino médio, eu estou fora da sala já há algum tempo. Mas eu acredito que essa mudança é muito positiva. Compreendo. Agora voltando para o nosso tema, que é o Enem, né? Como o Enem tem impacto no acesso à universidade e programa de financiamento estudantil? Bem, hoje o Enem é a única porta que você tem para o FIES e o ProUni. Se você não faz o Enem, você não tem acesso a esses financiamentos estudantis, né? Então, a gente precisa orientar os nossos estudantes que não conseguiam entrar numa instituição pública com a nota do Enem. Aí, agora, eu posso pegar a minha nota do Enem e participar da plataforma do FIES e do ProUni, que acontece em datas posteriores ao SISU. Então, o SISU eu entro na instituição pública.
com essa nota do Enem. E com essa mesma nota do Enem, eu também consigo FIES e ProUni. Qual é a diferença de um para o outro? O FIES eu vou pagar depois de formada. O ProUni não. O FIES é um financiamento em que eu pago uma taxa a cada 3 meses, uma taxa mínima, até o final do curso, e depois, quando eu começar a trabalhar, após 2 anos, eu tenho uma carência de 2 anos, eu retomo o pagamento do FIES. Já o ProUni não. O ProUni eu entro com essa nota, participo do processo, que tem nota de corte igual ao SISU, que tem nota de corte igual ao FIES, e consigo uma bolsa paga pelo governo federal, em que ele manda o dinheiro direto para essa instituição e eu faço a minha graduação sem precisar depois pagar nada. Então, mais uma vez, a importância do Enem. Mesmo que você tenha outras vontades, outros desejos profissionais, faça, porque o conteúdo está aqui, ó, fresquinho na sua cabeça. Você está saindo do ensino médio agora. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar esses conteúdos. Então, você está lá no banco de dados. E uma coisa que a gente precisa ressaltar: os dados do Enem só valem durante 1 ano, para SISU e para FIES. Para as outras instituições, hoje nós temos instituições como a UEMS, que usa banco de dados do Enem de 2015, 2016, 2017. Então, você está ali com aqueles dados. Você pode fazer ali, escolher usar a sua nota maior? Posso. Mas para o FIES e para o ProUni e para o SISU é só do ano corrente. Então, no ano seguinte, 2025, você vai usar a nota do Enem que você fez em 2024 e assim sucessivamente. É muito importante ressaltar a importância de todos fazerem a prova. Aproveitando, falando de provas, existe diferença entre o Enem para vestibulares? Existe diferenças. O Enem, ele vai oportunizar você colocar nota no SISU, no ProUni e no FIES. Já os vestibulares, eles são específicos das instituições. Algumas instituições hoje, nós temos instituições em Rondônia, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, que não aceitam a nota do Enem. Eles realizam vestibulares próprios. O que é isso? Por que é diferente do Enem? Porque o vestibular próprio, dependendo da instituição, ele já te direciona para aquela área, para aquele curso que você almeja. Não necessariamente você precisa fazer uma prova para jogar num sistema e optar e escolher e às vezes entrar numa coisa que não era a sua opção. Você termina entrando porque a nota de corte é uma nota que se encaixou na sua e aí você entra num curso que você não optou. Já os vestibulares não. Quando você faz um vestibular específico para medicina, você entra em medicina. Se você faz um vestibular específico para o direito ou para psicologia, você vai para a psicologia, que é o que acontece com a UFGD, com a UFMS, com o CDB, né? Então, assim, nós temos a Uniderp também, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a diferença é essa, que o Enem, ele oportuniza você escolher cursos conforme a nota que você tirou, já que você não alcançou a nota adequada para aquele curso. Vamos colocar assim como um exemplo. Mas, porém, os vestibulares são direcionados para cursos específicos que você opta na hora de fazer a inscrição. E os vestibulares, eles seriam mais difíceis que o Enem? Vou te dar uma resposta pessoal. Eu acho que os vestibulares são mais fáceis que o Enem. Por vários motivos. Vou citar alguns. Primeiro, você vai optar por um vestibular para uma área que você deseja, para um curso que você deseja. Se você deseja, teoricamente a gente presume que você está preparado. Se você está preparado, você domina mais aquele conteúdo. Você não vai ter 90 questões num dia, mais 90 questões no outro dia, respondendo sobre coisas, sobre teorias e conteúdos que você não deseja, né? Você vai responder somente sobre o que você domina. Porque basicamente essas provas, elas vão ter uma maior quantidade de questões dentro da sua área de escolha. Eu acredito que o vestibular, ele é mais fácil do que o Enem. Apesar de que eles trabalham todas as áreas de conhecimento, assim como o Enem. Mas a ênfase maior, a pontuação maior,
para aquelas que você domina, né? O Enem, o que acontece? O Enem ele tem 90 questões de linguagens e humanas no primeiro dia, né? Mais a redação. No segundo dia ele tem mais 90 questões, que são a matemática e as ciências, né? E aí eu tô ali com aquelas 90 questões em 2 dias separados. O vestibular às vezes é um dia só. O FGD, se eu não me engano, salvo engano, é um dia só, né? E aí eu tô ali concentrada, realizo a minha prova, me preparei, meu psicológico, meu emocional é um dia. Aquela cobrança dos 2 dias, volto a falar, do preparo físico, mental, emocional, cognitivo, torna o Enem um pouco mais difícil. Seria uma resposta bem pessoal mesmo, né? Eu vivi a experiência do vestibular também. Quando eu fiz o curso de Direito, eu fiz vestibular. Quando eu fiz o curso de Arquitetura, eu fiz vestibular. Quando eu fiz a Pedagogia, eu já fiz pelo Enem, né? E o Direito foi portador de diploma. Eu lembro que no vestibular eu sofri bem menos do que no Enem. Mas eu quero enfatizar, quero deixar uma questão bem clara aqui. Não é diminuindo o valor do Enem. O Enem, ele abre muito mais portas, né? A gente tem a opção, tá, eu não consegui entrar nesse curso, mas eu vou entrar num outro curso, vou cursar algo para eu não ficar sem fazer nada, né? E depois eu posso pedir uma transferência para o curso que eu quero. Vou dar um exemplo que às vezes tem pessoas que não concordam. Eu quero medicina, não consigo, mas eu consigo entrar em enfermagem. Eu vou cursar enfermagem. Eu quero medicina, mas eu não consigo. Eu consigo odontologia. Eu vou entrar em odontologia. Porque depois, algumas matérias, eu consigo solicitar transferência dentro da própria instituição, né? Então, o Enem, ele abre esse leque. Já o vestibular, não. O vestibular, se você fez, não passou, você está fora. Já o Enem, ele te permite muitas possibilidades. Nesse ponto, vale a pena sacrificar um pouco mais, né, dessa questão do conhecimento, estudar um pouco mais para você poder ser bem classificado. Agora, a gente vai entrar no momento mais esperado, o terror dos estudantes, que é a redação. Na realidade, isso é um fato, que a redação, olha, socorro! Todo mundo fica nervoso mais com a redação, se preocupa mais com a redação do que com a prova do Enem, né? Porque a redação, ela tem um peso na prova do Enem muito grande. Se zerar a redação, tipo, não tem como salvar a prova que você fez com 0 de redação. Mas vamos entrar nesse assunto agora, para tirar o medo dos estudantes, inclusive o meu, da Kathleen, de todo mundo. Inclusive eu estou até treinando de nervosismo, tá? Qual é a relevância da redação do Enem e como ela é avaliada? Como você mesmo falou, a redação do Enem ela tem um peso bem grande. Em alguns cursos ela tem peso 2, peso 3, né? Dependendo da área de conhecimento que você fez a escolha do curso. As provas também vão ter pesos diferenciados, né? Se é da área de humanas, as provas de humanas geralmente tem peso 2, a prova de língua portuguesa sempre vai ter um peso maior também. Mas o que eu posso dar de dica para facilitar? Primeira coisa, o estudante precisa ser leitor. O estudante que não é leitor, raramente ele vai sair bem na prova. Ele precisa treinar a escrita. Ah, mas como eu faço isso? Escrevendo. Eu costumo falar para os meus alunos desde o 6º ano. O nadador, para ele ser um bom nadador, ele não fica só olhando a piscina. Ele precisa fazer o quê? Mergulhar, nadar, treinar, se afogar, levantar, nadar de novo. E o escritor? A mesma coisa. Ele escreve, ele reescreve, ele estrutura, ele reestrutura. O que falta para o nosso estudante é um treinamento desde o 6º ano, vamos colocar assim, que é quando ele começa a estruturar a escrita dele, né? Ele sai daquela escrita mais do ensino fundamental 1 e começa a organizar as ideias. Mas essa prática nem sempre acontece, por diversas situações.
né? O professor de português, de língua portuguesa, ele tem que priorizar outras questões, né? A fala, a escrita, o vocabulário, a ortografia, e isso é uma bola de neve que ela vai crescendo, e quando o estudante chega no ensino médio, essa bola ela tem que ser lapidada, né? O nosso diamante bruto ali que vai ser lapidado. Mas a velocidade da informação, a escrita muito resumida das redes sociais, do celular, do WhatsApp, os vícios que a gente vai criando, isso vai dificultando a escrita dos estudantes. E agora mais ainda. Mas, de conselho, leitura. Muita leitura. Ler sobre diversos assuntos. Ler sobre diversos gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais são as formas como os textos são apresentados. Então, eu tenho o gibi, eu tenho a receita, eu tenho a bula, eu tenho o manual de instrução, eu tenho os textos de novela, eu tenho os textos jornalísticos, as propagandas. O meu aluno ele precisa dominar os gêneros textuais. Para a leitura das provas também, porque cai muitas tirinhas, cai poema, cai música, não é verdade? Então, quanto mais leitura o meu aluno tiver, melhor vai ser a escrita, melhor vai ser o vocabulário. Então, isso já é algo que o aluno tem que trazer na bagagem. Outra dica que eu dou para o estudante é essa questão da argumentação, né? Você não fala sobre o que você não conhece, né? Já que o nadador precisa nadar, o estudante precisa ler e escrever, mas ele precisa argumentar. E esses argumentos, eles não surgem como mágica, ele vem do conhecimento de mundo do estudante. E esse conhecimento de mundo vai depender de todo o conhecimento que ele tem, que vem por meio da leitura. Né? Essa leitura, seja visual, seja verbal ou não verbal, ela vai ajudar nos seus argumentos. Né? E aí, preciso de coerência e de coesão. O que é a coerência e o que é a coesão? Um texto, para ser coerente, ele tem que ser harmônico. Eu vou falar sobre saladas de frutas, então eu começo descrevendo as frutas, eu conceituo frutas, eu vou misturar as frutas e concluo com a salada de fruta. Agora, se eu começar a falar de salada de fruta, daqui a pouco eu falo da comida vegetariana, daqui a pouco eu falo das pessoas que são celíacas que não podem comer trigo. Vocês viram? Como é que eu vou amarrar tudo isso? Tudo é alimento. Mas e aí? Eu preciso ter uma escrita harmoniosa. Isso é coerência. É engraçado que agora falando para vocês, eu lembro de um texto que eu trabalhava e trabalhei o ano passado esse texto, que chama Circuito Fechado. Já ouviram falar? É do Ricardo Ramos. Ele é um texto que ele tem coerência, mas ele não tem coesão. O que é a coesão? A coesão são os conectivos. São as palavrinhas que eu vou usar para amarrar meu texto e deixar o meu texto com sentido. O texto, ele fala, ele tem só substantivos, um ao lado do outro, com pontuação, sem conectivo algum. Ele fala assim, vou falar mais ou menos por cima. Sapato, começa com a escova de dente. Escova de dente, cama, pijama, cama, cobertor. Quarto, banheiro, escova de dente, pia, barbedor. Café, xícara, leite, pão. Escritório, cigarro, sofá, livros. Carro, e aí ele dá uma sequência de tudo que ele fez no dia, palavra por palavra, que você vai tendo uma coerência, você vai vendo que o texto vai ficando harmônico. Por quê? Porque você vai entendendo que ele está em ambientes e realizando ações, mas não tem conectivos. Isso é um texto que ele tem coerência, mas ele não tem coesão. E o meu texto, lá da minha redação, ela precisa ter coerência, ela precisa ter coesão. Eu preciso falar harmonicamente sobre o meu tema, que já é uma das competências a serem analisadas, né? Você não tangenciar o tema, e continuar harmonicamente para que meus argumentos sejam
coerentes, entrelaçados, façam sentido e que eu tenha uma conclusão que fale sobre, que relate sobre o meu tema. Na verdade, o que vai acontecer com a minha estrutura de texto? Eu preciso ter uma introdução, eu preciso ter um desenvolvimento e eu preciso ter uma conclusão. E isso um texto argumentativo, um texto dissertativo. Mas se vier um texto inverso, eu preciso construir. E se vier uma carta? E se vier um artigo de opinião? Mais uma questão para a gente também relembrar. Então, não basta só conhecer os gêneros textuais, eu preciso conhecer os tipos textuais, né? Então, o aluno precisa dominar a escrita, a leitura e conhecer um pouco da teoria da produção de texto. Nós passamos algumas situações difíceis com a língua portuguesa hoje, porque o tempo é curto para se trabalhar muita coisa. Mas o aluno deixa muito para a última hora. Ele precisa entender que todo conhecimento ele vai sendo armazenado, montado, estruturado para que ele consiga alcançar uma boa produção de texto. E uma coisa que a gente vê muito é as pessoas que querem enfeitar o texto e acabam colocando palavras que nem sabem o que significa, né? Verdade. Eu fico preocupada com essa questão. Eu já fui aplicadora do Enem, já trabalhei algumas vezes aplicando o Enem também. E eu confesso para vocês que uma questão que me deixava triste e muito preocupada, porque redações entregues em branco, redações com menos de 7 linhas também são zeradas, a gente precisa alcançar um número mínimo de linhas, né, lá dentro daqueles critérios, e essa questão do querer enfeitar. Por que você não precisa enfeitar se você tem conhecimento? Que é aquele conhecimento que eu falei lá atrás. Porque você vai dominar o tema. Mas como você domina o tema dentro dos eixos temáticos, né? Então você tem que saber falar sobre política, saber falar sobre saúde, saber falar sobre tecnologia, sobre educação, sobre ciências, sobre cidadania. E tem uma dica legal. Eu participei de vejo alguns vídeos, né? Participo de algumas aulas e aí a gente vai vendo o que é de moderno, de atual para trabalhar. E eu achei legal uma coisa que ele falava assim, citações para você colocar no seu texto, que vão dar um up na sua nota do Enem. Você sabe que tem pessoas que treinam isso? Treinam citações para cada eixo temático? Então vamos pensar lá que o eixo temático é leitura. Que citação eu poderia colocar? Porque a citação de um grande autor, de um grande pesquisador, de um grande cientista, ela vai enriquecer. Eu vou automaticamente, se eu sou corretor, são 2 corretores que corrigem a prova, né? Estou lá corrigindo a prova, vejo que você tem uma citação. Ela tem um conhecimento, ela tem um conhecimento de mundo, ela domina essa questão, né? Então eu vou lá e vejo que você tem uma condição de uma nota melhor. Um país se faz com homens e livros. Quem disse isso? Monteiro. Justamente. Então, eu domino, eu entendo, conheço um pouco de leitura, né? Eu trouxe, por exemplo, só sei que nada sei. Quem disse isso? Sócrates disse isso, né? E aí eu tenho Locke, tenho Maquiavel, tenho Rousseau, eu tenho inúmeros. Para cada eixo temático, eu preciso saber uma citação. E esses cursos de redações, vocês não pensem não, eles treinam citações para cada eixo temático, para enriquecer. E aí evita que o estudante escreva coisas que são aleatórias ao tema. Mas para isso ele precisa fazer o quê? Ler e escrever. Bastante. Deixa eu fazer uma pergunta envolvendo o tema. E se pode colocar um código da Constituição Federal? Pode? É considerado como uma citação? Sim, com certeza. As leis elas são citações. Se você vai falar, por exemplo, de cidadania e você cita qualquer artigo da Constituição, artigo 5º, por exemplo, vocês dominam bem essas questões porque vocês fazem um curso jurídico, né? Vocês com certeza vão ter algo a mais na redação de vocês. Vamos falar de
política de eleição, vai que o tema é alguma coisa sobre voto, teve um ano que caiu alguma questão sobre, o tema foi sobre voto, né? E aí você fala um artigo da Constituição que fala sobre essas, que menciona essas questões de eleições, de votos facultativos, enfim, vocês vão conseguir adquirir algum ponto na pontuação. Novela, filme, essa parte jurídica de leis, os teóricos, os filósofos, enfim. Einstein tem citações maravilhosas sobre a vida, sobre convivência, né? Agora eu não vou lembrar mas assim, Manuel de Barros é um poeta nosso que viveu em Mato Grosso do Sul. Ele nasceu no Mato Grosso, mas se vocês pararem para ler, para relembrar, porque a professora de vocês, eu sei que trabalha, eu já vi alguns trabalhos de exposição de vocês vão lembrar, de repente, colocar uma poesia. Lembrem-se que tem que fazer referência ao tema, não pode estar aleatório no texto. Entrando também numa questão muito importante sobre o Enem, quais são as políticas de inclusão e acessibilidade adotadas pelo Enem para candidatos com deficiência ou necessidades especiais? Bem, como eu falei anteriormente, eu fui aplicadora algumas vezes e essas políticas elas começam lá na aplicação da prova, né? Dependendo da declaração do estudante, da pessoa que vai fazer o Enem, né? Dessa pessoa que declarar a necessidade que ela tem, ela vai ter um ledor para a prova, ela vai ter uma prova ampliada. Então, assim, depende de cada situação, né? E dentro das instituições tem as cotas, né? As cotas que você vai poder utilizar nos cursos que você solicitar no momento do SISU, no momento do FIES, no momento do ProUni. Existem políticas de acessibilidade, sim, né? Felizmente, oportuniza a diminuição da diferença e a inclusão dessas pessoas. Nada mais do que justo. Como o professor acabou de dizer, é sempre bom a gente declarar na inscrição. Eles perguntam lá se você tem algum tipo de deficiência. Tipo, teu pai, o responsável, ele pode declarar. Se você não consegue, se tem problema na mão, o responsável declara. E no dia da prova vai ter uma pessoa do seu lado para te ajudar a fazer a prova de novo, do Enem. Vamos para a nossa última pergunta. A mais esperada de todas, né? Que todo mundo quer saber. Como os estudantes podem se preparar de forma eficaz para o Enem? Bem, treinar a mente, o corpo Primeiro ponto. e o espírito, né? A mente, como você vai treinar isso? Você vai adquirir conhecimento, você vai se dedicar, você precisa de horas de estudo, diárias, né? Lembra lá do exemplo da natação. Então eu vou ter horas de estudo, eu vou ter horas de escrita, eu vou pedir que alguém leia um texto que eu escrevi, eu vou pedir que o professor corrija, eu vou reescrever esse texto e pedir que o professor recorrija, né? Então essa dedicação ela é importante. Fazer uma caminhada, uma prática de algum esporte, um treino de musculação, para que você tenha esse equilíbrio físico. Isso o professor Luiz Fernando falou no podcast anterior. Eu vou falar pouco sobre isso. Mas o espírito, eu acredito que você vai procurar a sua religião para você diminuir a sua ansiedade, fazer uma caminhada também, conversar com os amigos, se divertir, fazer uma meditação, algo que te ajude a diminuir a sua ansiedade. Tem umas dicas que também a gente escuta, que funciona, por exemplo, levar uma barrinha de um chocolate, um cereal, uma balinha com açúcar para te dar um pouco de energia, tomar bastante água para que isso ajude lá a refletir, melhoria das ideias. Então, seu corpo precisa de líquido, você tomar água no momento dessa prova é importante. Como dica, eu sugiro preparar o corpo, o espírito e a mente. Como é que eu faço isso? Eu vou estudar, eu vou treinar, ficar
ficar sentado 4 horas escrevendo. Eu vou escrever meus textos, pedir que alguém leia, que a professora corrija, eu vou reescrever, vou tornar, pedir uma correção, ler para alguém ouvir, para ver se realmente as minhas ideias estão fazendo sentido. Eu vou ler em voz alta, vou gravar esse texto, vou ouvir esse texto. Faz bem também para treinar a escrita. O cognitivo, esse trabalho de aprimoramento do conhecimento, ele não acaba nunca. Então, quanto mais conhecimento o estudante tiver, melhor para a realização da prova. Essa parte da mente, a questão da religiosidade, da terapia, da prática esportiva para treinar o corpo, né? Então, tudo isso vai contribuir. O açúcar, chupar uma balinha durante a prova faz bem, levar bastante água, você precisa se hidratar também. Só não pode levar um saco de sonho de valsa, como aconteceu na minha prova. E aquele barulho da bala, às vezes, causa um constrangimento para quem está ao lado, né? Então, você tem que se colocar no lugar do outro e pensar que você está ali, você não quer ser incomodado e você não pode incomodar as pessoas que estão ao seu lado. Mas o açúcar, ele dá uma energia sim. Então, faz bem comer um chocolatinho, chupar uma bala na hora da prova. Ai! Tem alguma pergunta que a gente não perguntou? Eu gostaria de enfatizar uma questão sim. Sim. Tornou-se um trabalho muito difícil. No passado, nós éramos obrigados, dentro da escola, a fazer a leitura de um livro por bimestre. Hoje você vai pedir para o aluno ler um livro, nossa senhora, é um terror. E as obras literárias, elas são essenciais. Elas fazem parte da nossa cultura, da nossa história, né? Os nossos autores maravilhosos. Hoje tem disciplinas sendo ministradas em universidades renomadas nos Estados Unidos sobre Machado de Assis. E aqui no Brasil, pouco reconhecimento do autor dentro das escolas. Então, o que a gente precisa? Ler esses clássicos. Cenoura, Moreninha, Cartomante, o Cortiço, sim. Dom Casmurro, precisamos sim saber se o Bentinho traiu ou não a Capitu. Então, a gente precisa ter esse olhar para as obras literárias e para as figuras de linguagem. Vou contar para vocês, quando eu era professora do cursinho, o professor de língua portuguesa entrou na sala e falou que eu não deveria abordar com tanta ênfase as figuras de linguagem porque eu não caía no vestibular, não caía no Enem. E eu tornei a fazer o meu trabalho, retomei o meu trabalho e continuei fazendo da forma como eu sempre fiz. Amo figuras de linguagem, porque eu amo poesia, amo leitura e trabalhava as figuras de linguagem com muita vontade, com muita música, com muita, os alunos recitando, lendo. E aquele ano as figuras de linguagem bombaram no Enem e nos vestibulares. Então, assim, sempre cai figuras de linguagem. Você precisa saber o que é uma ironia, um paradoxo, uma síntese. Você precisa, sim, dominar os conceitos. Metáfora, você precisa, comparação, você precisa dominar os conceitos de figuras de linguagem, porque também enriquece seu texto além das citações. E é isso. Doutora Michele, nego. Doutora, né? Olha, vamos lá, de elegância. Doutora Michele, a senhora acha, na sua opinião, melhor fazer a prova primeiro ou a redação? Eu confesso que eu comecei pela redação, porque eu tinha uma angústia maior com essa questão da escrita. Eu não fiz rascunho, eu comecei a responder direto no papel final. E ler o tema, ler os textos de apoio, de repente vou ir lá nas questões, começar a responder as que vocês sabem, depois retomar o texto, eu acho que vai amadurecer essa ideia do texto. Por quê? Quando eu comecei o texto direto na folha, como eu não fiz essa reflexão, quando eu cheguei no final eu tinha 2 linhas para conclusão. Então eu acredito que se vocês fizerem uma leitura do tema, dos textos de apoio, começa a responder primeiro as questões que vocês dominam, deixa os que vocês não dominam, vai lá no texto, produz o rascunho, passa limpo, depois retoma as questões. Vocês vão ganhar tempo para refletir, porque inconscientemente você já sabe o que está sendo pedido na redação. Vem responder, até essa sua ansiedade ela vai diminuindo.
Cunha, passa limpo e volta nas questões. Então é isso, gente. O nosso episódio de hoje foi esse. Eu vou estar pedindo para vocês curtirem o nosso vídeo, seguir o nosso canal, compartilhar com os amigos, com a família e ativar o sininho de notificação. Eu quero agradecer à professora Michele por ter aceitado o nosso convite, tirado um tempo para vir dar essas dicas de como se preparar e informações sobre o Enem para a gente. Agradecer ao França por estar aqui sempre do meu lado, ao professor Pedro, à professora Edna, à direção e a toda a área da administração da nossa escola. E também, se vocês tiverem mais algumas dúvidas que vocês querem saber, mandar no nosso Instagram ou mesmo no nosso perfis privados, que eu e o Franz vai vir aqui responder para vocês. Eu quero também agradecer a vocês pelo convite, a oportunidade. Eu confesso para vocês que eu amei reviver alguns momentos que às vezes ficam guardados dentro do baú da memória, né? Essa vontade de vocês de trabalhar dessa forma e realizar esse podcast bem interessante, que motivem nossos jovens, porque vocês são desbravadores. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam na nossa escola. Obrigado. E é isso, gente. Nosso podcast foi esse, onde a gente tirou várias dúvidas de todo mundo, inclusive nossa, como estudante cursando o último ano, né, o terceiro ano. Agora a gente está um pé, a universidade ou uma faculdade. Mas enfim, gente, é isso, gente. Muito obrigado, doutora e professora Michele, atualmente coordenadora da nossa escola. Sem você, a nossa escola não seria mesmo. Sua presença é muito importante para nós. Obrigado, Edna, por sempre estar nos apoiando em tudo e por todas as vezes ter tentado solucionar nossos problemas, né, Edna? Muito obrigado, professor Pedro, por sempre estar cuidando da editação dos vídeos. Sei que é muito trabalhoso, sei que a gente deixa o senhor de cabelo branco, mas, enfim, né? E é isso. Muito obrigado, Kathleen, por estar do meu lado sempre, abraçando comigo junto a esse projeto que nós criamos. Agradecer a direção que abraçou esse projeto com muita garra, agradecer a coordenação, todas as coordenações maravilhosas, a coordenadora Fran, a Fabi, a senhora, que estão aqui todos os dias cuidando dos nossos alunos, dos nossos jovens, das nossas crianças, né, que os pais têm confiança de deixar com vocês. E é isso, gente, nosso episódio foi esse. Foi para tentar quebrar um pouco, sabe, o medo do Enem, que muitas pessoas têm medo de fazer o Enem, muitas pessoas têm um terror, só de ouvir a palavra Enem, a pessoa já fica... Enfim, vai para quebrar, para você raciocinar como que você vai fazer. O pessoal do terceiro ano, de todas as escolas que estão cursando esse ano, para eles tentar pegar um pouco, para se equilibrar, para não fazer coisa errada na hora do Enem. A gente resolveu pegar esse assunto para quebrar esse medo, para abrir os olhos dos estudantes, para mostrar que o Enem não é tão horrível desse jeito como todo mundo acha. Enfim, gente, muito obrigado, agradecer a vocês. E esse foi o nosso episódio. Muito obrigado e até o próximo episódio.